Seja bem-vindo à nossa segunda parte da aula que nós estamos falando sobre a criação. Agora nós vamos entrar no capítulo 3 de Gênesis, quando Deus fala de uma forma muito clara a Eva e a tentação dela e a queda do homem. Como nós falamos na aula anterior, Deus havia colocado Eva e Adão num jardim do Éden para cuidá-los. Mas a serpente, a mais astuta da criação, foi ter uma conversa com Eva. E Deus havia falado para ambos que não deveriam comer da árvore que estava plantada no meio do jardim, que era a árvore do bem e do mal, que no dia que dela comesse, certamente morreria. Mas a serpente, a mais astuta da criação, foi fazer a seguinte colocação para Eva: olha, não foi assim que Deus disse. Deus disse que do dia que você comer, você vai saber o bem e o mal. Então, não tem problema, pode comer. Eu quero fazer aqui um parêntese sobre isso. Quando Deus, desde o início da criação, dá uma ordem, Ele não é passivo à correção, porque Deus é perfeito. Tudo que Deus faz é perfeito. E Ele deu uma ordem, e era para ter sido cumprida à risca, o que Eva não fez. E a característica que eu queria destacar dessa parte é porque houve essa fraqueza da parte de Eva. Porque Deus tinha falado para Adão cuidar da esposa. Deus havia falado para Adão que deveria amá-la e cuidar. Pelo que nós vemos no texto, ele não estava cuidando. Porque se ele estivesse cuidando, a Eva não estaria sozinha nesse encontro. É uma referência para nossas vidas. Quando nós temos a responsabilidade com a nossa esposa, nossa família, temos que cuidá-la. Quando vacilamos, somos fáceis de ser pegos. Exemplo foi Adão. Então, esse parênteses que eu queria passar para você é isso. Quando você, como pai, como líder, como sacerdócio do lar, tiver a responsabilidade dada por Deus, você tem que cuidar da esposa, cuidar dos filhos, sabendo que eles são criaturas de Deus. Você está cuidando de algo que pertence a Deus. E Adão não fez isso. Foi por isso que ele caiu. Ele, na hora que mais precisava de cuidar, de guardar o que Deus havia dado na sua mão, Adão não fez nenhum esforço. Adão não fez nenhum tipo de trabalho para receber o presente de Deus que foi a sua esposa. E na hora que era dele cuidar, dele guardar, cuidar dela com todo o carinho, sabendo que ele há de prestar conta, ele vacilou. E Eva teve um encontro com a serpente. Quando ela encontra com a serpente, o argumento da serpente nós vamos encontrar em Gênesis, capítulo 3, a partir do versículo 2. Disse a mulher à serpente: do fruto da árvore do jardim comeremos, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus: não comeremos dele, nem tocareis, para não morrais. Então a serpente disse à mulher: certamente não morrereis, porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se abrirão os vossos olhos e sereis como Deus, sabendo o bem e o mal. Não foi isso que Deus havia falado nem para Adão nem para Eva. A serpente distorceu a verdade. E se nós fizermos um paralelo para os nossos dias, o grande perigo é quando se sai da verdade. Jesus, quando esteve no mundo, ele advertiu tanto aos seus discípulos quanto aos seus seguidores que a única verdade era ele. Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Quando alguém traça caminho paralelo com Jesus, não está na verdade. Esse exemplo me lembra da Eva. Eva ouviu uma palavra distorcida do que Deus havia falado. Mas ela não foi enganada sozinha, ela levou a mentira, a falsa verdade para o seu esposo. Mais uma vez, Adão demonstra uma forma de homem fraco, que não tem uma personalidade que Deus deu. Adão, até aquele momento, ele era divino, ele era puro, ele não tinha pecado. Mas
quando se dá ouvido a outro Deus, que não o Deus verdadeiro, acontece o que aconteceu com ele. A Eva dá-lhe o fruto, oferece o fruto e ele come. Ele não questiona. Então qualquer coisa que for lhe dado fora dos princípios e padrões de Deus, questione. Parece ser bom, mas não é. Salomão fala sobre isso, com fruto. Tudo que você vir à mesa come, mas sabendo o que está fazendo. E Adão dá um exemplo de uma pessoa que não guardou a grande questão que Deus lhe deu, que era obedecê-lo. E no versículo 7, então foram abertos os olhos de ambos e conheceram que estavam nus, e cozeram folhas de figueira e fizeram para si aventais. E ouviram a voz do Senhor Deus que passava no jardim na variação do dia, e escondeu-se Adão, a sua mulher, da presença do Senhor Deus entre as árvores do jardim. E chamou o Senhor Deus a Adão e disse: onde estás? Você já analisou isto? Onde estás? Será que Deus não sabia onde Adão estava? Para ele ter perguntado? Se ele é onisciente, ele sabe todas as coisas. Mas esse onde estás aqui é para nós. Você que conhece a Deus, que fala de Deus, que acha que Ele é muito bom, onde estás? Que Deus você está buscando? É o de Adão? O Deus que está no caminho, no centro da sua vida, é o Deus de Adão? Que não creu que Deus é todo poderoso? E nós parafraseamos esse versículo, mais uma vez eu vou lembrar do que o apóstolo Paulo fez quando perseguiu Jesus Cristo. E Paulo fala para Jesus: quem é esse Senhor? Se nós entendermos bem a pergunta de Paulo, lembra muito o que Deus fez com Adão. Quem é esse Senhor? Paulo perguntando para Jesus quem era ele. Adão foi ao contrário. Deus perguntou a Adão: onde estás? E Adão, de uma forma bem prática, vai dizer: eu ouvi a tua voz soar no jardim e me escondi. A resposta dele foi totalmente diferente da pergunta. Ouvi a tua voz soar no jardim, temi porque estava nu e me escondi. Disse Deus: quem te mostrou que estavas nu? Comeste tu da árvore que te ordenei que não comestes? Então disse Adão: a mulher que me deste por companheira, ela me deu a árvore e eu comi. Aqui está, nessa aula, o segredo do que eu gostaria de destacar para você. Quando nós recebemos algo que nos interessa, que é importante para a nossa vida, ou você guarda, ou você com muita alegria transmite para os outros. Quando Adão recebeu essa sentença de onde estás e o que ele fez, ele não só guardou para ele, como ele fez com que o pecado entrasse no mundo. Ele fez com que toda a nação, todos os povos passassem por uma coisa que não havia necessidade, que é obedecer-se a Deus. E nós estamos vivendo uma época em que as pessoas estão falando de Deus, conhecem a Deus, mas não o obedecem. Faz propaganda, marketing, divulgação de Deus, mas não é o Deus que a Bíblia ensina. Isso é perigoso, porque se nós olharmos para alguns textos de Gênesis, nós vamos ver que aquele Deus da formação do homem, aquele Deus que criou todas as coisas, ele é o mesmo. O problema é que nós não obedecemos a esse Deus. Essa é a característica de Eva. Ela não só obedeceu, como torceu o que Deus havia falado. A serpente e ela. Mas eu queria deixar com você esse versículo 13 que diz: e disse o Senhor Deus à mulher: por que fizeste isso? E disse a mulher: a serpente me enganou e eu comi. Era erro em cima de erro, pecado em cima de pecado, tudo fora do propósito de Deus. Adão e Eva perderam a grande chance da sua vida, que era viver no paraíso eternamente sem pecado. E se nós entendermos bem onde eu quero chegar, que é a nossa aula, é por que aconteceu isso e até hoje as pessoas andam no caminho de Eva.
andam no caminho de Adão? Tem algumas explicações. Eu vou só colocar duas. Primeira, quem é hoje que está fazendo a mesma coisa de Eva nos nossos dias? Seria os chamados teólogos? Seria chamado os conhecedores da palavra? Que torcem, que tiram a verdade da Bíblia para uso próprio? Ou as pessoas que são omissas à palavra de Deus, que não têm sede na lei do Senhor e não medita de dia e de noite? Então, quando alguém não tem prazer na lei do Senhor, que não dispõe-se a colocar tempo para Deus, é um Eva e um Adão dos nossos dias, porque Deus é o centro de todas as coisas. Então a minha vida, a vida de você, meu aluno, se não tiver pautada 24 horas na presença de Deus, você peca. Foi o que aconteceu com Eva e com Adão. Eles não estavam integrados ao princípio que Deus marcou, que era a presença dele. Então, você que está ouvindo esta aula, pensa nisso. Será que hoje eu tenho agido como Adão? Me dizendo que conheço a Deus, que faço as coisas de Deus, mas não vivo o que eu faço. Vai acontecer que a serpente vai vir e vai te engolir. Porque você não conhece o Deus que você serve e que fala. Então, para concluir essa aula, eu quero deixar com você duas razões básicas porque eu teve o princípio da criação e eu quero transmitir para você o que Deus quer. Jesus Cristo, quando veio ao mundo, ele viveu uma situação semelhante, muito conhecido, é a tentação de Jesus. Mas Jesus não caiu na conversa do Satanás. Sabe por que ele não caiu? Porque Jesus sabia para que ele havia vindo. Jesus tinha conhecimento do que ele havia de fazer. E ele, tudo que o Pai mandou, ele fez. Por isso que ele não caiu. O que Deus mandou Adão fazer, ele não fez. Caiu e prejudicou toda a raça humana. Jesus veio para isso, para substituir o erro que Adão fez. Então a base da criação remete para Jesus, que teve que corrigir para salvar todas as pessoas que Adão destruiu. E a segunda característica é, o que vale a morte de Jesus? Tem algum relacionamento com a criação? Não sei se você lembra, no início da Bíblia, quando Deus fez as coisas, ele foi fazer o homem, ele não falou, eu vou fazer o homem. Ele falou, façamos o homem. Por quê? Porque na criação estava Jesus. E quando Jesus estava lá, ele tinha um plano para restaurar o homem, mesmo sabendo que o homem é difícil de se corrigir. Mas com a misericórdia dele, com o amor dele, ele corrige. E quando você começa a analisar o capítulo que nós estamos concluindo, que é o 3, nós vamos ver o último versículo do capítulo 3. E havendo lançado fora o homem, pôs querubins do oriente do jardim do Éden, e uma espada inflamada em que andava ao redor para guardar o caminho da árvore da vida. Você sabe me dizer, você que é estudioso da Bíblia, por que foi colocado algo para não atingir o jardim do Éden? Porque os planos de Deus não são os nossos planos. Quando nós traçamos um projeto, quando nós vivemos um projeto, se não tiver a aprovação de Deus, ele fica só no projeto. Quando ele tem o aval de Deus, quando a mão de Deus está dentro do projeto, não pode dar errado, porque tudo que Deus faz é perfeito. Então, querendo deixar com você a seguinte palavra: todas as vezes que você for fazer alguma coisa, lembra da criação. Quando você for falar alguma coisa, lembra das palavras que Jesus ensinou. E para concluir, Jesus foi bem claro para isso, para nós. Eu sou o caminho, eu sou a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Referindo-se aqui não há dois caminhos, não há duas chances, só existe um.
Então que nesta aula você coloque isso em mente. Procure não imitar Adão, mas procure imitar Jesus Cristo, que é o único caminho. E que Deus o abençoe. Você gostou da nossa aula? Nós queremos estar sempre com você. Então eu quero agradecer a você que esteve comigo nesse momento e aguardo você na próxima aula.